Olá, pessoal! Começaremos agora o curso de Aritmética Básica. Colocarei aqui a ementa para vocês. Ok, a disciplina é Aritmética Básica, o professor sou eu, Raimar Dixon, e essa é a ementa. O item 1, conceito de número e de operação. O 2, frações e números decimais. 3, sistemas de numeração. 4, operações binárias e sistema posicional em diferentes bases. 5, medidas e grandezas. 6, aplicações. 7, conceitos e princípios da matemática para o nível do ensino fundamental e médio. 8, selecionar atividades, problemas relevantes para o estudo dos conceitos. E temos aqui também a nossa bibliografia básica. Ok. No item 1, nós temos o conceito de número e de operação. Então, como o próprio item me pede, eu preciso encontrar uma definição, ou pelo menos uma ideia, do que seria o conceito de número. O que é um número? A minha proposta, para que nós tenhamos uma melhor visualização desse conceito, é mostrar o contraste entre a presença e a ausência do conceito de número. Vai ser mais ou menos assim. Eu teria muita dificuldade para compreender o que é o som se não existisse o silêncio. Nessas condições, eu vou tentar imaginar o que seria uma sociedade em que não existisse o número, se é que isso é possível. O que é uma sociedade sem um número? Bem, eu não conheço nenhuma sociedade em que não exista o conceito de número. Porém, eu conheço sociedades em que o conceito de número parece não ser tão explorado. E um desses exemplos de sociedade são as sociedades indígenas. Nas sociedades indígenas, não todas elas, obviamente, o conceito de número não é tão explorado. E isso acontece geralmente nas sociedades mais isoladas. Ou seja, aquelas sociedades que têm menos contato com o ocidental. E eles têm conceitos como 1, 2, 3 e muitos. Ou seja, eles não têm essa continuidade aqui. 4, 5, 6. Isso não existe para esses povos. Então, isso aqui parece o mais próximo do que seria uma sociedade sem números, o que eu acredito que não exista. E nessas condições a gente pode fazer uma comparação com a sociedade ocidental. Na sociedade ocidental existem números muito maiores, né? Existem 1, 2, 3, 10, 10 a décima, 10 a 1000. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é por que acontece essa diferença? Por que ocorre essa diferença? E a resposta está necessariamente voltada na questão do modelo social. São sociedades diferentes que exigem saberes diferentes. Por exemplo, a sociedade ocidental ela é muito boa para usar a matemática para construir um avião. Já as sociedades indígenas já não são boas para construírem aviões. Porém, elas são excelentes
para proteger a floresta, para proteger o seu modo de vida, coisa que nós ocidentais não conseguimos fazer. Para os ocidentais é mais fácil, aparentemente, eu estou especulando, construir uma espaçonave e colonizar um outro planeta do que conseguir salvar o nosso planeta das mudanças climáticas e de outros problemas que foram causados por eles mesmos. Bem, como vocês perceberam, eu me identifico como ocidental. Porém, isso não é consenso. Há quem defenda que os ocidentais são apenas os povos da Europa Ocidental, mais especificamente, e da América Anglo-Saxônica, que é Canadá e Estados Unidos. No caso, os brasileiros não seriam ocidentais nessa definição. Porém, tem outros que defendem que os Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental seriam a sociedade ocidental, ou a civilização ocidental típica, que é herdeira direta dos gregos e dos romanos. Já o Brasil pertenceria, assim como toda a América Latina, pertenceria a um ocidente, né, uma civilização ocidental atípica, já que tem influências de outros povos, como dos povos indígenas e da cultura africana. Vou colocar aqui. A Europa Ocidental e a América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, seriam a sociedade ocidental típica. Já o Brasil seria uma sociedade ocidental atípica. O Brasil já seria uma sociedade ocidental atípica, porque tem forte influência da cultura indígena e da cultura negro-africana. Então, Europa Ocidental e a América Anglo-Saxônica, ou seja, Estados Unidos e Canadá, pertenceriam à sociedade ocidental típica, que é herdeira direta das civilizações grega e romana. Já o Brasil pertenceria à sociedade ocidental atípica. Por quê? Porque ela tem forte influência da cultura indígena e negro-africana. Bem, agora tu deve estar te perguntando, né? Por que eu estou fazendo essa questão de nos situar do ponto de vista de sociedade ou de civilização? Porque eu vou tentar construir uma definição de número, ou pelo menos uma ideia de número, a partir do que a sociedade entende como número. Então, antes de começar a explicar sobre o número, sobre o conceito de número, eu vou tentar explicar um pouco sobre o conceito de tempo. Ou seja, eu vou trabalhar com o conceito de tempo e eu vou usar esse conceito para poder chegar no conceito de número. Aí tu podes questionar, poxa, tentar descobrir o que é o tempo pode ser até mais complicado do que tentar descobrir o que é o número. Mas eu tenho uma ideia que talvez ajude para que nós encontremos o conceito de número, para que nós compreendamos o conceito de número. Então, eu vou fazer o seguinte: antes de discorrer sobre o conceito de número, eu vou discorrer um pouco sobre o conceito de tempo. Eu vou trabalhar com o conceito de tempo. E vou usar esse conceito para chegar até o nosso destino, que é o conceito de número. Então, eu vou trabalhar com o conceito de tempo para que ele me leve ao meu destino, que é o conceito de número. E eu vou entender o tempo, o conceito de tempo, como uma
construção social. Ou seja, o tempo que eu vou trabalhar aqui não é o tempo da física. Pode até ser, seria um dos casos, mas eu vou pensar no conceito de tempo tal como ele é a partir da nossa civilização e comparando com outras civilizações. Para a civilização ocidental, o conceito de tempo está associado à mitologia grega, mais especificamente ao titã Cronos. Cronos é um titã da mitologia grega. Para quem entende o básico de mitologia grega, entende que antes da Era dos Deuses existia a Era dos Titãs. E Cronos foi o titã que destronou o seu pai, Urano. Mas, com medo de ter o mesmo destino de seu pai, ele se encarregava de matar todos os seus filhos logo após o seu nascimento. Ele comia, ele devorava os seus filhos. Então, a sua mulher, para proteger os seus filhos, escondia os seus filhos e, no lugar das crianças, dos bebês, ele dava para Cronos uma pedra enrolada num pano. Só que Cronos nem percebia a diferença. Ele pegava, desembrulhava e comia. Ou seja, ele é aquela ideia de que o tempo é uma coisa voraz. O tempo tudo destrói. Destrói carne, destrói pedra. O tempo destrói tudo. O tempo tudo destrói. Então, essa é a visão que o Ocidente tem do conceito de tempo. Essa é a visão que nós, ocidentais, temos do tempo. É a visão da ciência. O tempo tudo destrói. Aqui está o Cronos, né? Devorando um de seus filhos. Stephen Hawking, no livro Uma Breve História do Tempo, disse que o tempo é o grau de destruição das coisas. A ideia de que o caminho do tempo é o caminho da destruição. Para ficar num exemplo, eu posso pegar o exemplo do copo. Um copo de vidro. A gente vê um copo de vidro se quebrar. Mas a gente não vê um copo de vidro se montar, juntar os seus cacos. Ou seja, o caminho do tempo é o caminho da destruição. A gente vê um ovo se quebrar, mas a gente não vê um ovo montar os seus pedaços. A gente vê uma pessoa envelhecer, ficar doente e morrer. Então esse é o destino do tempo. O destino do tempo é o destino da destruição. Hawking, Stephen Hawking, deu um exemplo bem interessante. Ele imaginou assim uma caixa em que tem um quebra-cabeça montado. Então ele pega esse quebra-cabeça e sacode. À medida que ele vai sacudindo o quebra-cabeça que estava montado dentro da caixa vai se desmontando. E quanto mais for sacudido, mais ele vai se desmontar, até ele se desmontar completamente. Se desmontando completamente, a probabilidade de eu continuar sacudindo e ele voltar a se montar, a ficar montadinho, a probabilidade é zero. Ou seja, esse caminho da destruição é uma questão puramente probabilística. E a ela é dado um conceito, que é o conceito de entropia. Mas, resumindo, a ideia do tempo é que o tempo tudo destrói. Tudo caminha para a destruição. Porém, existem filósofos, existem físicos, ou seja, cientistas também, que defendem a possibilidade de o tempo nem mesmo existir. Ou seja, existem ocidentais que acreditam que o tempo é uma ilusão, o tempo não existe. Bem, se já era complicado imaginar uma sociedade sem números,
Imagina uma sociedade sem o tempo, né? Bem, mas eu poderia usar aquela mesma estratégia. Se eu quero entender o que é a luz, eu preciso entender o que é a escuridão. Eu tenho que ter essa dicotomia para poder compreender o outro conceito. Então, nessas condições, eu poderia imaginar se existe alguma sociedade em que o tempo, que não use o conceito de tempo. Será que existe? Porque se o tempo for realmente uma ilusão, então o conceito de tempo é uma contingência, não é uma necessidade. Sendo uma contingência, então é perfeitamente possível a existência de sociedades que não utilizem o conceito de tempo. Bem, então, voltando novamente à análise das comunidades indígenas, teve uma matéria que foi muito divulgada, já apareceu em várias revistas de divulgação científica, que é a essência de uma sociedade que, dizendo a matéria, né, que não tinha mito de criação. Ou seja, é uma sociedade indígena que acredita que o mundo sempre foi daquele jeito. E que sempre será daquele jeito. Ou seja, para eles o tempo não existe. Inclusive, segundo a pessoa que relatou que visitou aquela comunidade, né, aquela comunidade indígena, essas pessoas, elas só acreditavam no aqui e agora. Os relatos que elas acreditavam eram apenas relatos de pessoas vivas, ou de pessoas mortas, mas que tiveram em vida com outras pessoas que relataram aqueles fatos. Ou seja, eles só acreditam naquilo que está acontecendo no momento presente. Então, o passado para eles é irrelevante. E o futuro também, já que eles acreditam que tudo vai continuar sendo daquele jeito. Bem, por que eu não quero citar o nome dessa sociedade, dessa comunidade indígena? Porque houve muitas objeções a essa pesquisa. Então eu não quero, falar dessa sociedade específica e depois ser taxado de estar sendo preconceituoso com aquela comunidade. Então, eu prefiro esperar novos depoimentos, novos relatos com antropólogos para poder dizer se isso realmente procede nessa sociedade. Porque houve outros estudos e que disseram que sim, aquela comunidade tinha sim mitos de criação. Então, bem, mas vamos, já que a nossa ideia tentar imaginar uma sociedade sem um tempo, então vamos imaginar que exista realmente uma comunidade indígena ou uma comunidade de outro tipo de sociedade qualquer em que não exista o conceito de tempo. O que isso significaria na prática? O que é o tempo? O tempo, para o ocidental, é o grau de destruição de tudo que existe, né? É o grau de destruição das coisas. Então, na perspectiva ocidental, tudo tende a dar errado. Então nós estamos esperando o apocalipse, né, já que tudo tende a dar errado. Essa é a visão ocidental. Só que nas comunidades indígenas parece que não é bem por aí. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui nas Américas, né, no Brasil especificamente, e eles negociavam não, porque o indígena, a ideia de trocas comerciais não fazia sentido para o indígena. Então, para eles, aquela troca, né, de pau-brasil por espelhos ou por instrumentos que têm muita utilidade, como ferramentas de metal, né, como machados, aquilo era amizade, aquilo os indígenas encaravam como presente. Só que é óbvio, né, que os
indígenas ficaram muito curiosos sobre o porquê eles tinham tanto interesse naquela madeira. Então, o líder da comunidade, né, conversando com um dos portugueses, perguntou: por que você quer tanta madeira? Será que lá na sua terra não tem árvores para você fazer lenha? Então, o português respondeu: não, essa madeira não é para fazer lenha. Ela tem um extrato, ela tem uma substância que serve para tingir tecidos. Tá. Mas por que tanta madeira é para muita gente? Não, é para uma pessoa só. Essa madeira tem um único dono. Aí o indígena perguntou: mas ele é imortal? Aí o português: não, ele não é imortal. Mas quando ele morrer, isso servirá de herança para os seus filhos. Então, o indígena parou, pensou um pouquinho e respondeu: poxa, aqui na terra onde eu moro, a natureza me dá tudo o que eu quero. Eu não preciso trabalhar tanto para conseguir o que eu e a minha família precisam. Eu me alimento da terra, a terra se alimenta de mim e o ciclo continua. Então, o indígena tem uma ideia de tempo muito diferente da do português. Para o indígena, a natureza é cíclica. E, de certa forma, faz todo sentido para a sua sociedade. Por quê? Porque como eles são caçadores e coletores, como eles são nômades, então, quando começa a faltar comida, quando começa a faltar peixes, quando começa a faltar caça em uma determinada região, eles se deslocam para outra. E depois para outra. E esses deslocamentos servem como um tempo para que o primeiro lugar onde eles estavam se recomponha. As árvores voltem a dar frutos, o rio volte a dar peixes. Então, existe um ciclo. Como existe um ciclo de construção e destruição, então, para o indígena, talvez não faça sentido essa ideia de tempo, essa ideia de que tudo vai dar errado. Não. Eu posso imaginar o exemplo da entropia, né, o exemplo do copo que quebra e que não pode ser montado, né, no sentido normal das coisas. Se eu usar esse exemplo com indígena, usando um ovo, por exemplo, olha, o ovo quebra, mas a gente não vê o ovo se montando. Porém, o indígena poderia responder: bem, o ovo, eu não vejo o ovo se montando, né? Eu não vejo o sentido inverso. Porém, quando o ovo cai na terra, o ovo alimenta o solo. Eu vou usar essa expressão: o ovo alimenta o solo. E o ciclo da vida permanece. Ou seja, as coisas não tendem a se destruir. Pelo contrário, existe um ciclo de construção e desconstrução. Ou seja, os erros dos humanos passariam a ser corrigidos pela natureza. Só que, lógico, leva um tempinho. Eu não posso destruir num tempo muito mais rápido com que a natureza demore para reconstruir de volta. Um dos argumentos dos ocidentais para defender a existência do tempo é que quando a gente assiste a um filme, a gente consegue perceber facilmente quando o filme está sendo exibido de modo invertido, de trás para frente. A gente consegue perceber facilmente isso porque o filme, no sentido normal, é o caminho, é o rumo da destruição, é o rumo do copo quebrando.
Se a gente visse o copo se montando, aí a gente teria certeza que o filme está sendo transmitido de trás para frente. Então, a gente consegue perfeitamente perceber quando o filme está sendo transmitido de trás para frente. Aqui nessa imagem, eu tenho aqui a lenda do Curupira. Olhe para os pés do Curupira. Os pés do Curupira estão invertidos. E por que o pé do Curupira é invertido? Segundo a lenda, do Curupira, é para enganar os caçadores, é para enganar os madeireiros, é para enganar as pessoas que querem, os ocidentais, os portugueses, que querem destruir a floresta. Então, por ter o pé invertido, o Curupira engana os ocidentais. E eles passam a segui-lo pelo lado errado. Ou seja, eu posso dizer que essas pegadas são uma espécie de filme invertido. Então, fazendo com que os portugueses enxergassem o filme invertido, quando eu falo portugueses, os ocidentais de modo geral, até os dias de hoje, que querem destruir a floresta. Então, tendo os pés invertidos, ele consegue produzir um filme invertido e dessa forma, em vez de destruir a floresta, ele acaba ajudando a preservá-la, ao confundir os exploradores da floresta. Para terminar a aula de hoje, eu vou pegar 3 situações, só por uma questão de curiosidade, para a gente comparar como diferentes povos, diferentes sociedades têm interpretações diferentes acerca do conceito do tempo. E essas 3 sociedades, eu vou chamar aqui de... A primeira delas seriam os ocidentais típicos, que nós chamamos carinhosamente de gringos, os europeus, os americanos, os norte-americanos, ou seja, os gringos, os ocidentais típicos. O segundo exemplo que eu peguei, vai ser envolvendo os indígenas, que seriam, no caso, os indígenas brasileiros. E o terceiro caso somos nós, somos os ocidentais brasileiros, ocidentais atípicos, que somos carinhosamente conhecidos como os BRs. Bem, qual é a situação que eu vou pegar de cada um? No caso dos ocidentais típicos, eu quero comentar uma situação interessante. Sempre que um estrangeiro, um gringo, vem para o Brasil, tem uma coisa que ele sempre reclama. É que brasileiro não é bom com horário. O brasileiro, ele não é pontual. A gente marca um compromisso com uma pessoa e chega 1 hora depois, 1h30 depois. Às vezes até 2 horas depois. E para um estrangeiro, para um gringo, isso é muito grave. Porque é um desrespeito com a pessoa. E isso vale tanto para mais quanto para menos. Então, muitas vezes acontece de a gente marcar com o estrangeiro e ele chega muito cedo. E por ele chegar muito cedo, ele também não bate na porta. Ele espera dar o horário, aí quando dá o horário que ele bate na porta. Ou seja, ele não quer errar no tempo. Nem para mais, nem para menos. Então, para o europeu, para o norte-americano, para o canadense, ou seja, para os gringos, para os ocidentais típicos, o tempo é sagrado. Ok, agora na contramão, nós vamos pensar aqui nos indígenas brasileiros. Tem uma situação que eu quero contar para vocês que é muito interessante. Eu tenho uma amiga que é professora, já trabalhou comigo no Campos de Breves, e ela agora trabalha no Amapá e dá aula para comunidades indígenas. Certa vez, ela ficou de organizar o vestibular indígena. E a gente sabe que os portões das escolas, quando fecha, é rigoroso.
Bateu o horário, o portão fecha. Aí quem não chegou a tempo não vai entrar para fazer a prova do vestibular. A gente sabe que isso é algo muito rigoroso. E como os indígenas não estão acostumados com essa interpretação do tempo do ocidental. Então, o que aconteceu? No dia da prova do vestibular, indígenas conseguiram entrar antes do portão fechar, porém outros indígenas não conseguiram entrar e o portão fechou. E aconteceu algo surpreendente para nós, que não somos indígenas. Aconteceu que foram justamente as pessoas que estavam lá dentro, que já tinham conseguido entrar para fazer a prova, foram justamente eles que brigaram para que os portões fossem abertos, para que os outros concorrentes pudessem entrar. E isso foi uma coisa assim que ninguém esperava. Eles ficaram assim, como é que pode? Como é que você está exigindo que o seu concorrente entre? Aí os indígenas argumentaram, não, mas eu não tenho medo deles. Eles podem vir fazer a prova. Eu quero que eles tenham o direito de fazer a prova. Então, isso é uma coisa que é completamente fora da nossa realidade. Eles têm uma outra interpretação de sociedade e, consequentemente, têm uma outra interpretação sobre o tempo. E para fechar, né, vamos falar sobre nós. Sobre os ocidentais atípicos, os brasileiros, os BRs. Tem um evento que é muito engraçado, dependendo do nosso senso de humor, do nosso humor negro, que é conhecido todos os anos, que é praticamente um feriado nesse dia. É o chamado camarote dos atrasados do Enem. O que acontece é que no Brasil, aqui eu não sei se acontece em outro lugar do mundo, talvez só aqui, as pessoas, elas se reúnem, elas compram cerveja, trazem para ver o desespero das pessoas no dia da prova, chegar atrasado, sair correndo, ver a pessoa chorando para não conseguir entrar para fazer a prova. E isso, para nós, quando eu falo para nós, eu estou me incluindo porque eu sou brasileiro. E isso, para nós brasileiros, é um tipo de piada. A gente ri do choro das pessoas. Batucada, né? Ficam aqueles gritos de guerra, de torcida organizada. Então, olha aqui o cara aqui com o pandeiro e esse corredor. Esse corredor é para esperar o pessoal sair correndo para conseguir chegar a tempo antes do portão fechar. E eles caem na gargalhada com o desespero das pessoas, né? E por que isso é engraçado? Né? Essa é a grande pergunta. A resposta é porque eles consideram o tempo também. Nós somos ocidentais, o tempo também é sagrado, embora a gente seja mais displicente que os ocidentais típicos. Então, pra gente, é motivo de chacota mesmo, tem que rir. Porque a nossa interpretação, se fosse um show da Lady Gaga, um show internacional que eles gostem, eles iam dormir na fila para poder comprar ingresso. Agora, como é uma coisa que vai decidir a vida deles, eles ficam displicentes, irresponsáveis. Então, essa é a interpretação, esse é o senso moral. E é por isso que eles são motivos de zoação, né? Os atrasados do Enem. As pessoas se reúnem, armam cadeiras, churrasco, cerveja, batucada, para rir das pessoas que chegam correndo e que dão com a cara na porta. Essa aqui eu achei engraçada. Vestido de Batman, rapaz vai zoar atrasados do Enem, mas se atrasa. Então, só que isso aqui eu acho que é zoeira, né? Que eu tô vendo aqui é do Não Salvo, né? Que é um site de humor. Então, é isso, né? São 3 interpretações sobre o tempo, né? E dependendo da nossa interpretação sobre o tempo, isso ganha um sentido moral. Você pode achar algo muito bom ou muito ruim com relação ao tempo, com relação à tua responsabilidade, dependendo da tua interpretação sobre o tempo. Ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula.